Boa noite a todos. Mais um domingo, mais uma classe bíblica. Você é o nosso convidado especial, seja muito bem-vindo. Mais um domingo aqui no nosso auditório de Encontro Vida para a classe bíblica do livro do Apocalipse. Também quero cumprimentar você que está nos assistindo a mais um estudo da Palavra de Deus do livro do Apocalipse. Muito bem, amigos, queremos agradecer ao Luiz Carlos pela música, a boa música, que faz com que nós estejamos um pouco mais perto do céu com essa música também. Quero convidar a todos para que fechem seus olhos, curva a sua fronte. Vamos fazer uma oração para o começo do estudo da palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, mais uma vez, vamos abrir a Bíblia Sagrada para o estudo das Escrituras, da Tua Palavra, e no nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação, e que na aula de hoje tudo fique claro para nós, que nós compreendamos a Tua Palavra e a Tua vontade para nós, e que o estudo de hoje venha contribuir também para o nosso crescimento espiritual. Oramos pedindo a Tua bênção também para aqueles que estão nos ouvindo pela internet, nos assistindo pelo vídeo, que assim como nós estamos aqui no auditório, que eles também sejam alcançados pelo poder da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, quero anunciar para vocês, quero já anunciar de antemão para vocês que nosso estudo do Apocalipse, ele tem data marcada para terminar, infelizmente, né? Nós vamos, a última aula será dia 16 de novembro. Bom, temos um bom tempo ainda, um mês e meio. Tá bom? É dia 16 de novembro, e quem vai estar finalizando essa aula para nós é um convidado de fora, é o pastor Arilton de Oliveira. Conhece o pastor Arilton de Oliveira? O pastor Arilton de Oliveira é aquele pastor que faz as classes de Daniel no Novo Tempo. Ele vai estar aqui, finalizando o Apocalipse para nós, tá bom? Pastor Arilton de Oliveira, dia 16. É dia de festa, né? Pode ser. Então vai estar concluindo aqui a série As Classes do Apocalipse, pastor Arilton de Oliveira. Tá bom? Muito bem, amigos. A aula de hoje, Apocalipse capítulo 11. No próximo domingo, nós vamos estudar a aula que nós ficamos para trás aí das 7 trombetas do Apocalipse, tá bom? No próximo domingo, então, Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9. Mas hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 11, que tem como título a aula As Duas Testemunhas. Ok? Creio que você também está preparado aí, sua Bíblia em mãos. Hoje temos uma grande aula, tá bom? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 11, vamos ler aqui. A aula vai estar do versículo 3 até o versículo 13. São 10 versículos que nós vamos estudar, tá bom? Versículo 3 até o versículo 13. Vamos entender esses 10 versos do Apocalipse capítulo 11, tá bom? Vamos ler o versículo 3 então. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ok, vamos entender primeiramente esse versículo. A aula ela está dividida em 7 partes, tá bom? São 7 partes que a aula está dividida. Vamos nessa primeira parte, que é a compreensão desse verso aqui. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pergunta-chave para a gente começar a aula, pergunta básica. Quem são essas duas testemunhas? Vamos lá. A palavra testemunha, ou então testemunho, no livro do Apocalipse, ela está relacionada, essa palavra, ao dom de profecia. Nós bem sabemos que o Espírito Santo, ao longo do tempo, distribuiu vários dons para a comunidade de crentes. Várias pessoas têm seus respectivos dons. Tem pessoas que têm o dom de cantar, tem pessoas que têm o dom da arte, o dom da música, tem pessoas que têm o dom de acolher, o dom da hospitalidade, e assim são diversos dons e talentos que o Espírito Santo distribuiu na comunidade de crentes. E um dos dons que o Espírito Santo também concedeu para a comunidade dos crentes é o dom de profecia. E o que é o dom de profecia? Na verdade, o dom de profecia é a habilidade sobrenatural que uma pessoa tem para trazer mensagens de Deus para aquela comunidade. Habilidade sobrenatural.
Daqui a pouco nós vamos explicar um pouco sobre essa habilidade. Na verdade, a aula de hoje não é sobre o dom de profecia, tá bom? Nós ainda vamos ter uma aula ainda nesse semestre sobre o dom de profecia. Mas o dom de profecia é a habilidade sobrenatural que Deus dá, que o Espírito Santo dá para algumas pessoas e outras, para transmitir mensagens especiais de Deus para a comunidade. E a gente vai perceber que a palavra testemunha ou testemunho está relacionada ao dom de profecia. Querem ver? Muito bem, esse texto aí da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muito bem. No versículo que nós lemos, no Apocalipse capítulo 11, versículo 3, essa fala, o texto, é a fala de Jesus. Darei as minhas duas testemunhas. E aí nós temos em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, a expressão testemunho de Jesus. Então, testemunha ou testemunho de Jesus, o que é? Apocalipse capítulo 19, versículo 10, o texto está projetado aqui na tela, nos dá a resposta do que é o testemunho de Jesus, ou então a testemunha de Jesus. Apocalipse 19, 10 diz aí: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra espírito nesse texto tem o sentido de dom, habilidade. Então, o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Ok? Estamos apenas montando aqui um quebra-cabeças, né? Testemunho de Jesus, o texto responde que é o dom de profecia. Ok? Vamos avançar então. O dom de profecia, aqui está a explicação que eu dei para vocês já, é a habilidade que Deus dá a algumas pessoas para testemunharem dele de uma maneira sobrenatural. Por isso, o profeta, na verdade, é a pessoa que recebe o dom de profecia, recebe revelações de Deus através de sonhos e visões. Isso está no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, e o texto está projetado aí na tela. Isso aí. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Você percebe que Deus se comunica com o profeta que tem um dom de profecia de duas maneiras básicas. Na verdade, Deus se comunica com os profetas de várias maneiras. Dentre as várias maneiras que Deus se comunica, tem duas maneiras que são clássicas. E essas maneiras são apresentadas no texto. Que maneiras são essas? Sonhos e visões. Ok? Sonhos e visões. Então, quando Deus quer se comunicar com o profeta, usando o dom de profecia, Deus dá um sonho para o profeta. E Deus fala com o profeta através do sonho. E o profeta acorda e escreve a mensagem. Foi dessa maneira que a Bíblia foi produzida. Uma das maneiras pelas quais a Bíblia foi produzida. E outra maneira pela qual Deus se comunica com o profeta, não somente através do sonho, visão. E aí é um elemento muito mais especial ainda, porque a visão o profeta recebe quando ele não está dormindo, quando ele está acordado. Como eu já falei para você, o objetivo dessa noite não é explicar sobre o dom de profecia. É apenas mostrar que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Bom? Muito bem. A mensagem de Deus através dos profetas, portanto, é o testemunho de Jesus, é o dom de profecia. Olha só que interessante. O produto profético resultou na composição da Bíblia Sagrada. Então, todo o ofício profético, o trabalho dos profetas ao longo dos tempos, resultou na produção da Bíblia. Okay? Tanto de uma forma falada ou escrita, o trabalho dos profetas resultou na produção das Escrituras. Aí temos esse texto aqui, de 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Sabendo, primeiramente, isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você percebe que a Bíblia Sagrada ela foi produzida não por vontade humana, é o que diz o texto sagrado. Por exemplo, o profeta não estava sentado lá na casa dele, com suas havaianas para cima, na sua rede tomando seu açaí, sem fazer nada. Ele fala: acho que eu vou escrever aqui as Escrituras Sagradas. Não foi nem assim. Não foi assim, por vontade humana, estou sem fazer nada, vou escrever aqui. Não. Deus falou com o profeta. Deus falou com ele de várias maneiras. Entre as várias maneiras que Deus falou com ele, Deus usou o quê? Sonhos e visões. E aí o profeta
inspirado pelo Espírito Santo, segundo o texto sagrado, ele começa a escrever a Bíblia inspirado pelo Espírito Santo. Nós ainda vamos ter uma série, depois da série do Apocalipse, nós vamos ter uma série que eu acabei de montar hoje à tarde, uma série de 6 lições sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia, a história da Bíblia, como que a Bíblia, qual foi a composição da Bíblia, a estrutura da Bíblia, as línguas da Bíblia. Nós vamos ter uma aula que vamos aprender só de hebraico, aramaico e grego. Ok? Bom, então, são 6 lições sobre a Bíblia. Por que eu tenho que crer na Bíblia? Qual a diferença da Bíblia dos outros livros das outras religiões? Bom, é uma série de 6 lições sobre a Bíblia Sagrada. Logo quando terminar o Apocalipse, no domingo seguinte já vamos começar essa série. E nessa série nós vamos explicar, vai ter uma aula que vai ser sobre a inspiração. Revelação, iluminação e inspiração. Os 3 processos pelos quais a Bíblia foi escrita. E o profeta, ele foi inspirado por Deus quando ele escreveu a Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada é produção do dom profético. Entenderam? A Bíblia Sagrada é produto do dom de profecia. Ok? Muito bem, vamos avançar então. Toda a Escritura, diz aí, né, 2 Timóteo 13,6, é inspirada por Deus. Então a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, é produção do trabalho dos profetas. Portanto, se a Bíblia é produção do dom de profecia, e o dom de profecia e o testemunho de Jesus é o dom de profecia, logo as Escrituras são as testemunhas de Jesus. Eu não tenho quebra-cabeça. Testemunho de Jesus é o dom de profecia. A produção do dom de profecia são as Escrituras Sagradas. Logo, as Escrituras Sagradas são os testemunhos de Jesus. Entendeu? Eu montei aqui um quebra-cabeça. Um versículo deu à luz do outro versículo. As testemunhas de Jesus, na testemunha de Jesus é o dom de profecia. Só que a produção do dom de profecia são as Escrituras Sagradas. Logo, as Escrituras Sagradas são as testemunhas de Jesus. Ok? Nós montamos aqui um quebra-cabeça. As Escrituras são as testemunhas de Jesus. Querem ver? O próprio Jesus Cristo falou que as Escrituras são as testemunhas de Jesus. Veja esse texto. Evangelho de João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, o Espírito Santo dará testemunho de mim. Eu faço uma pergunta. Quem foi que inspirou os profetas? Quem foi que inspirou os profetas? O Espírito Santo. O Espírito Santo colocou a mensagem na mente dos profetas. E os profetas escreveram a Bíblia. Portanto, uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo testemunha de Jesus é através da Bíblia, das Escrituras. Quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está falando com você. Perfeito? Porque este livro, ele tem cerca de 40 escritores. Só que ele tem apenas quantos autores? Um autor. E o autor é o Espírito Santo, que usou cerca de 40 escritores. Portanto, quando você abre a Bíblia e lê a Bíblia, é o Espírito Santo que está falando com você. É uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo testemunha de Jesus. Outro texto interessante. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E o que disse Jesus? E são elas mesmas que testificam de mim. Você percebe que as Escrituras são testemunhas de Jesus? Falam de Jesus. Uma das maneiras pelas quais nós podemos conhecer Jesus Cristo é através das Escrituras. E o próprio Jesus falou, são as Escrituras que testificam de mim. Portanto, as testemunhas de Jesus, ou então a testemunha de Jesus, ou então o testemunho de Jesus, é a própria Bíblia. Ok? É a própria Bíblia. Vamos lá. Outro texto, olha que interessante esse texto, Lucas 24:27. Aqui é Jesus Cristo explicando sobre a missão dele para os 2 discípulos no domingo da ressurreição. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Interessante, Jesus Cristo, naquela manhã da ressurreição, ele estava indo a caminho de Emaús.
E 2 dos discípulos não reconheceram a Jesus Cristo. E estavam pesarosos, tristes, por causa da morte de Jesus. E eles não estavam compreendendo que Jesus Cristo havia ressuscitado naquela manhã. E era o próprio Cristo que estava caminhando com eles a caminho de Emmaus. E Cristo começou a abrir a mente deles, expondo diante deles todas as Escrituras, começando por Moisés. Quais foram os livros que Moisés escreveu? O Pentateuco. Então, lá, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Jesus começou por Gênesis. Quando fala começando por Moisés, é começando pela coleção de livros que Moisés escreveu. Jesus começou com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos os profetas. Essa expressão profetas, nós vamos ter uma aula aí no final do ano, e nós vamos estudar sobre esse assunto. Essa expressão profetas é a parte da Bíblia, que tanto são os livros históricos, começando de Josué até Crônicas ali, e tanto são os outros livros que compõem o Antigo Testamento. Então, quando a Bíblia fala assim, Moisés e os profetas, é uma expressão que significa o Antigo Testamento. Porque você bem sabe que essa expressão Antigo e Novo Testamento não existia no tempo de Jesus. Não existia. Eles não falavam assim, vamos ler o Antigo Testamento. Não. Eles falavam, vamos ler Moisés e os profetas. Ou então, vamos ler a lei e os profetas. Vocês sabem por que eles não mencionavam o Antigo Testamento? E até hoje os judeus, eles não mencionam o Antigo Testamento. Sabe por quê? E eles estão certos no argumento. Eles estão certos no argumento. Porque a Bíblia nunca fica antiga, que é o Antigo Testamento. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Quando você está diante de um judeu, e vocês bem sabem que os judeus apenas acreditam no Antigo Testamento. Eles não acreditam no Novo Testamento, porque o Novo Testamento testemunha Jesus como Messias, e o Antigo Testamento também. E quando você está diante de um judeu e fala, vamos ler no Antigo Testamento, isso para ele, isso dá uma dor no ouvido, que a Bíblia nunca fica antiga. A Bíblia se renova a cada manhã. Ok? Muito bem. Então, no tempo de Cristo, quando eles queriam ler uma porção do Antigo Testamento, eles falam, vamos ler a lei e os profetas. Ou então vamos ler Moisés e os profetas. Esse texto que nós acabamos de ler, esse terceiro texto, nós temos aqui um exemplo de Jesus Cristo dando um estudo bíblico para os 2 discípulos a caminho de Emaús, começando lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros, que são os livros que Moisés escreveu, e discorrendo durante todo o restante da Bíblia. O que a Bíblia falava de quem? Dele mesmo. Você percebe que as Escrituras são as testemunhas de Jesus? É o testemunho de Jesus? Ou então, a Bíblia é a testemunha de Jesus, porque é produto do dom de profecia, do testemunho de Jesus. É o dom de profecia. Entendeu? Ok, vamos lá então. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, que é o texto que você tem aberto aí, em sua mão, darei as minhas 2 testemunhas. Aqui é Jesus falando, darei as minhas 2 testemunhas. Essas testemunhas são as Escrituras Sagradas. A minha segunda pergunta, por que 2 testemunhas? Por que 2? Por que o numeral 2? Vamos lá então. A Bíblia, ela é comparada a uma espada. Já viram isso? Já viram que a Bíblia é comparada a uma espada? Nós estamos em uma guerra espiritual, e nessa guerra o soldado tem que ir armado. E qual é a nossa arma na guerra espiritual? Várias armas, né? Lembra que Paulo fala da armadura do cristão? É a oração, a fé, etc. E uma das armas é a espada, né? E a espada, Paulo diz lá, porque a palavra, aqui é outro texto também de Paulo, de Hebreus, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Você percebe que Paulo, ele compara a Bíblia com a espada. Uma espada cortante de 2 gumes. Uma espada que corta tanto de um lado quanto do outro. Okay? Outro texto. Aqui é o texto de Apocalipse, que apresenta a visão de Jesus Cristo. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca de Jesus Cristo saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Essa foi a visão que João teve de Jesus. É certo que nós temos que interpretar a visão como sendo simbólica, porque ficaria, lógico, uma espada saindo da boca de Jesus Cristo. É certo que João viu isso. Ele viu isso, ele escreve.
Mas é certo que tem um significado aqui. A espada de dois gumes é a própria palavra de Jesus Cristo, sai da boca de Jesus Cristo. A Bíblia é sagrada. Ok? A espada de dois gumes. Por isso que fala, as minhas duas testemunhas. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. De que maneira Jesus Cristo fere as nações com a Bíblia? Repreendendo as nações, mandando os seus juízos através da palavra de Deus. E vocês bem sabem que o mundo será julgado pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Tá bom? Então por isso que ela recebe esse numeral 2, por causa desse simbolismo, a espada afiada de dois gumes. Alguns comentaristas, eles interpretam que são as duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Essa interpretação, ela não é tão forte e não tem tanto peso de evidência, porque no tempo que João escreveu, não tinha essa terminologia Antigo e Novo Testamento. Tá bom? No tempo que João escreveu, não tinha. Essa terminologia Antigo e Novo Testamento, na verdade, ela só veio a existir na Idade Média, por ocasião da Igreja Católica, os próprios padres, que na verdade eles dividiram capítulos e versículos, e aí Antigo e Novo Testamento. Ok? Vamos lá então. Vamos ler agora o verso 4. Ok? Vocês percebem que nós passamos 15 minutos em um versículo? Então, as duas testemunhas são as Escrituras. São as Escrituras. E aí esse numeral 2 é por causa do simbolismo de a espada afiada de dois gumes. Ok? É esse numeral 2. Na verdade, as duas testemunhas são as Escrituras Sagradas. Tá bom? Versículo 4. É a próxima parte. Apocalipse 11, verso 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Muito bem. Aqui nós já temos outros símbolos aplicados à Bíblia Sagrada. O primeiro símbolo que é aplicado à Bíblia é que a Bíblia é uma testemunha. Ok? Aí já vem outros símbolos. A Bíblia são duas oliveiras ou então dois candeeiros. Percebem? Percebem aí que, na verdade, nós temos outros símbolos aí. Vamos entender esses símbolos. Primeiro símbolo. A Bíblia é comparada às duas oliveiras. Por que essa comparação com essa planta? A Bíblia é comparada às duas oliveiras. Por quê? Vamos lá. Qual que é o produto da oliveira? O óleo, azeite. E aí está. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Perfeito? Querem ver esse texto? Deixa eu marcar a página aí. É que eu não projetei esse texto aqui no PowerPoint, mas deixa eu marcar a página aí. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Se você está com essa Bíblia que estamos usando aqui no auditório, é no Antigo Testamento, na página 205 do Antigo Testamento. Lá no começo da Bíblia, página 205 do Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Bom, acho que é o sétimo, oitavo livro da Bíblia. Bem depois. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Página 205 do Antigo Testamento. Ok, acredito que você já encontrou. Eu vou ler aqui o texto então. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, como Samuel ungiu Davi, o rei de Israel. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Você percebe que quando Samuel ele unge Davi com azeite, aí vem, naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Existe uma relação sinônima. Sinônima? Opa, será que... Sinônima, obrigado. Sinônima, ótimo. Existe uma relação sinônima do azeite com o Espírito Santo, você percebe? Quando entorna o azeite, o Espírito se aposta. E aí nós temos outros textos na Bíblia, eu estou usando apenas um, porque nós temos dezenas de textos que mostram o Espírito Santo como sendo representado, simbolizado pelo azeite. Bom, aí nós temos vários e vários textos. Voltemos lá para Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Eu sei que você deixou uma marca página. Então, quando diz assim, que a Bíblia são as duas oliveiras, e o produto da oliveira é óleo e azeite, e aí está mostrando justamente a fonte que produziu a Bíblia. Qual é a fonte que produziu a Bíblia?
Espírito Santo, o autor da Bíblia, aquele que inspirou os profetas sagrados a escreverem a Bíblia. Então, a Bíblia foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Nós lemos esse texto agora há pouco. Nenhuma profecia vem de particular elucidação, né? Porque homens santos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. É o texto de 2 Pedro 1:21. Ok? Vamos lá, o outro símbolo aí, os dois candeeiros. Os dois candeeiros. Vocês bem sabem, nós que estudamos aqui, você que acompanhou a classe bíblica de Daniel, nós estudamos a doutrina do santuário. O santuário, ele tinha 2 compartimentos, é o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santo, havia alguns móveis, ok? Aí, por exemplo, quando o sacerdote entrava, do lado esquerdo tinha o candeeiro, o castiçal. O candeeiro é o castiçal. O castiçal com 7 lâmpadas, é o candeeiro. A Bíblia é simbolizada também por 2 candeeiros. Você bem sabe que esse numeral 2 é por causa da espada afiada de 2 gumes, ok? É só para fazer a relação com espada, o numeral 2. A Bíblia também é representada por candeeiro. Por que a Bíblia é representada por candeeiro? Vamos lá então. O candeeiro, na verdade, é uma peça de lâmpadas para iluminar. O candeeiro iluminava o santuário das 24 horas. Okay? Então o sacerdote ele entrava, tinha um candeeiro ali do lado esquerdo. Tinha 7 lâmpadas. E essas lâmpadas elas eram alimentadas com azeite, com óleo, para permanecerem ali acesas. Então o candeeiro ele tinha um símbolo de luz, era para iluminar o santuário. E aí nós temos outra aplicação para a Bíblia. A Bíblia é uma luz. É ou não é uma luz? E aí está um texto muito conhecido das Escrituras, que é o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você percebe que a Bíblia ela recebe vários símbolos. Símbolo de testemunho, símbolo de oliveira, no caso mostrando a fonte da Bíblia, que é o Espírito Santo. E agora o símbolo de candeeiro, no caso a Bíblia ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ok? Muito bem, vamos avançar aqui. Então já entendemos o versículo 4. Interessante a nossa classe bíblica, né? Explicando versículo por versículo aqui no livro do Apocalipse, palavra por palavra, palavra por palavra. Muito bem. Apocalipse capítulo 11, então versículo 4, vamos relê-lo, aí fica mais fácil de entender, né? São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ok? Então a Bíblia Sagrada representada pelos 2 candeeiros e as 2 oliveiras. Vamos avançar agora. Versos 5 e 6, terceira parte aqui do nosso estudo. Vamos lá. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devolve os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Muito bem, a essa altura do campeonato, nós já bem sabemos que o texto, a profecia, está falando sobre a Bíblia Sagrada. Você percebe que a maneira como João escreveu, o linguajar da profecia, parece que ele está personalizando a Bíblia. Né? Da sua boca, tem autoridade para falar, ele está personalizando as Escrituras. Ok? Muito bem. Esses 2 versículos mostram o juízo e a autoridade que a Bíblia tem. Esses juízos, eles são contra aqueles que se opõem à Bíblia. Deixa eu marcar a página aí, vamos para esse texto do Apocalipse capítulo 22, versículos 18 a 19. Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, versos 18 a 19. Ao mesmo tempo que a Bíblia pronuncia bênçãos, ao mesmo tempo também a Bíblia pronuncia julgamentos, juízos, maldições sobre aqueles que não aceitam os seus princípios. Apocalipse capítulo 22, versos 18 a 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Você percebe que a Bíblia Sagrada também é um instrumento de Deus para pronunciar juízo.
E é o exemplo que nós temos agora na profecia, Apocalipse capítulo 11, versos 5 a 6. Vamos lá. Deus, ele usa a sua palavra como autoridade de juízo sobre a terra. É por isso que tem aquele símbolo que nós lemos agora há pouco no Apocalipse capítulo 1, versículo 19, quando diz assim, que da boca de Jesus sai uma afiada espada de dois gumes, para com ela fazer o que com as nações? Ferir as nações. E de que maneira Deus fere as nações com a sua palavra? Mandando juízos. Ok? Mandando os próprios juízos. Vamos lá. As sentenças dos profetas trazem o selo da palavra de Deus. A gente percebe isso nessa passagem bíblica. Não é necessário você abrir, mas se você for lá no livro de Êxodo, não é necessário você abrir, porque vai do capítulo 7 ao capítulo 11. Esta é a seção das 10 pragas que caíram sobre o Egito. E cada juízo, cada praga tinha sentença, disse o Senhor. Quando o profeta Moisés estava diante de Faraó, e ele ia pronunciar a sentença de juízo, ele pronunciava com essa cláusula, disse o Senhor. Você percebe que cada juízo caía no Egito de acordo com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Outro exemplo é o profeta Elias. Elias, quando pronunciou o juízo sobre Israel, ele pronunciava da seguinte maneira: assim diz o Senhor, perante cuja face estou. Pum, e dava a sentença. Você percebe que cada sentença de juízo vinha de acordo com a palavra. Então por isso que a Bíblia Sagrada é também fonte de juízo. É o que está escrito aí na profecia. Por exemplo, vamos lá, voltemos aí para o Apocalipse capítulo 11, versos 4 a 5. Nós vamos entender melhor que aqui nós temos elementos de juízos na Bíblia. Apocalipse capítulo 11, versos 4 a 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo. Eu anotei essa palavrinha fogo aqui na minha Bíblia. Sabe por quê? Fogo é símbolo de juízo. Ok? Da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deverá morrer. Ela tem autoridade para fechar o céu para que não chova. Eu marquei também essas duas palavrinhas. Não chova. Porque é o seguinte, isso aqui nos faz lembrar, sabe de que texto da Bíblia? Aí você marca para você ler em casa. Deuteronômio capítulo 28. Não é necessário você abrir para a gente ganhar tempo, ok? Você vai ter que marcar para você ler na sua casa. Deuteronômio capítulo 28 é o capítulo do Pentateuco, que fala das bênçãos e das maldições. E na parte das maldições, está lá. Se vocês não obedecerem a minha palavra, o céu não vai cair chuva, vai ter crescimento na terra, etc. Lembra? Vocês se lembram desse texto? É Deuteronômio capítulo 28, são as bênçãos e as maldições. E aqui, nesse texto que nós estamos estudando, está mostrando que a Bíblia também é um instrumento de Deus para pronunciamento de juízos contra aqueles que se opõem à palavra. Se alguém quiser fazer dano, vai receber o juízo. Ok? Vamos avançar aí. Ok, agora vai. Agora vai. O que nós fizemos por enquanto? Nós estamos mostrando que essa profecia é uma profecia que fala sobre a Bíblia, as Escrituras. A personagem central na profecia é a Bíblia. Bom, ok? São as Escrituras. A profecia está falando alguma coisa sobre a Bíblia. Muito bem. Em que período se cumpre esta profecia? Apocalipse capítulo 11. Em que período se cumpre? Em que momento da história acontece isso aqui? Vamos avançar então. Vamos lá. Daniel e Apocalipse, desculpa, antes dessa informação, para a gente entender essa informação, vamos ler o versículo. Esse versículo aqui, é o versículo 3 ainda, nós já lemos. Tem um elemento aí que nós não explicamos. Vamos lá. Darei as minhas duas testemunhas, que é a própria Bíblia, que profetizem por quanto tempo aí? 1260 dias, vestidas de pano de saco. Vou explicar essas duas partes, né? 1260 dias e vestidas de pano de saco. A pergunta é: em que período se cumpre esta profecia? Vamos ver então. Agora fica mais fácil de entender. O livro de Daniel e Apocalipse, esses dois livros, eles apresentam um período de tempo em comum. Os dois livros, eles falam de um período profético em comum. São 1260 anos.
de perseguição medieval. Nós explicamos isso aqui no domingo passado, na aula do domingo passado. Lá no período da Idade Média, houve um período de perseguição medieval. Esse período durou exatos 1260 anos. Esse período já havia sido profetizado por Daniel em seu livro e por João no Apocalipse. Ok? Vamos avançar. Esse período ocorreu entre os anos 538 e 1798, ali na Idade Média. Foi o período em que a Igreja Romana exerceu soberania e autoridade. Bom, no ano 538, o imperador Justiniano I passa para as mãos do bispo de Roma todo o poder e toda a autoridade civil. E agora o bispo de Roma não tem somente mais autoridade religiosa, mas também autoridade religiosa e autoridade civil. Okay? E aí foi o grande domínio da igreja medieval. Foram exatos 1260 anos. Não é necessário explicar os pormenores dessa profecia, porque nós já explicamos aqui na classe de Daniel, no domingo passado também já explicamos, ok? Então os 1260 anos proféticos acontecem nesse período, 538 a 1798. Se você fizer uma conta, dá 1260. Aqui eu tenho um gráfico, vai ficar bem mais fácil, ok? Vamos avançar então. Os 1260 anos são apresentados de várias maneiras na Bíblia. Esse período profético é apresentado de várias maneiras, tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse, com várias terminologias. Vamos vê-las agora. Aqui, ó. Não é necessário você abrir, porque o texto está projetado. Em Daniel capítulo 7, verso 25, diz aí: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vocês se lembram que nós estudamos isso aqui no domingo passado, semestre passado, ano passado, desde quando existe o concurso bíblico. Estudamos isso aqui. Ok? Daniel 12, versículo 7, tem o mesmo período. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12, 14 diz tempo, tempos e metade de um tempo. E nós bem sabemos que a palavra tempo, um tempo é um ano. Que no cômputo bíblico e nos tempos do Oriente Médio, lá nos tempos, sabe o que é? Um ano tinha 360 dias, porque eles contavam o mês de acordo com a lua. Era a contagem lunar. Okay? É 30 dias, uma lua nova, são 30 dias. E o ano ele tem 12 meses, 30 dias vezes 12, nós temos 360 dias. Ok, crianças? E um dia em profecia equivale a um ano. Aí você faz a conversão, 360 dias. Um ano tem 360 dias. Só que cada dia desse ano representa um ano também. Aí nós temos 360 anos. Bom, um tempo então são 360 anos. 2 tempos é o múltiplo disso, 720 anos. Meio tempo é a metade de um tempo, 180 anos. A soma, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, 1260 dias, 1260 anos. Ok? Então quando a Bíblia usar essa terminologia, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, já passa a conta direta, é 1260 anos. Bom? Ok. Essa é uma das maneiras que esse período é chamado na Bíblia. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Outra maneira, vamos lá. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, fala 42 meses. Apocalipse capítulo 3, verso 5, repete, 42 meses. Muito bem, cada mês tem 30 dias, 42 vezes 30, temos 1260 dias. Aí de novo, converte em anos, 1260 anos. É o mesmo período, apenas sendo escrito de uma maneira o quê? Diferente. De uma maneira, os 2 profetas escrevem assim, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E outra maneira, eles escrevem 42 meses. Se você fizer a conta matemática, vai dar o mesmo período, 1260 anos. Muito bem. Em Apocalipse 11, versículo 3, nós temos outra maneira. Essa aqui é uma maneira mais direta. 1260 dias, que é o texto que nós estamos estudando. Em Apocalipse 12, versículo 6, 1260 dias. Levando em conta que um dia em profecia equivale a um ano. Os 1260 anos. O que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando isso aqui. Existem 3 maneiras da profecia se referir ao período de domínio medieval. 3 maneiras. Primeira maneira. Qual a primeira maneira? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Segunda maneira, 42 meses. Terceira maneira, 1260
1260 dias. As três maneiras estão falando do mesmo período, que é de 1260 anos, que vai de 538 a 1798. Ok? É que é o seguinte, por que Deus usa essa didática? Por quê? Porque se você não entende de uma maneira, vai entender de outra maneira. Se você não entende de uma maneira, vai entender de outra maneira. Agora, se você não entende de nenhuma das três maneiras, pelo amor de Deus, aí é complicação. Porque Deus fala, não, eu vou falar dessa maneira para ver se entende. Ok, entendeu? Eu vou falar dessa maneira para ver se entende. Ok, eu vou falar dessa maneira para ver se entende. Que é 1260 dias. É a terceira maneira, que é de forma literal. Assim, de uma forma clara, melhor dizer. Ok? Bom? É que nem aquele antigo comercial, né, do pré-escolar, primeira paixão, segunda paixão, terceira, antigo isso aqui. Isso é do tempo dos 1260 anos. Então, vamos lá. Esse é o período aí de 1260 anos, 538 a 1790. Tá bom? Muito bem, amigos. Muito bem. Leiam de novo comigo Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Leiam de novo. Darei as minhas duas testemunhas, que é a própria Bíblia, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Muito bem. Eu já sei que esse período é o período medieval de 1260 anos. Portanto, eu já sei que essa profecia, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 13, essa profecia acontece dentro desse período aqui, ó. Essa profecia não acontecerá, já aconteceu, dentro desse período na história, de 538 a 1798. Vamos avançar. Vamos estudar o texto. Vocês percebem que nós estamos, assim, destrinchando o texto? Destrinchando o texto. Examinando as Escrituras. Vejam só, nós estamos há 20 minutos, meia hora em um versículo, que é o versículo 3. Palavra por palavra, sentença por sentença, termo por termo. Duas testemunhas, é a Bíblia, 1260 dias, é o período profético de 538 a 1798. E agora o que significa a Bíblia profetizar nesse período vestida de saco? Você percebe que nós temos que interpretar de forma simbólica. Vestir a Bíblia de saco? De forma simbólica. Não, o que significa vestir? Profetizar vestida de pano de saco. Vamos lá. O que representa o uso do pano de saco na Bíblia? Vocês já viram essa expressão? Já leram? Né? Está aí, exatamente. Isso está lá no Antigo Testamento. Lembra lá quando trazia alguma notícia ruim? O que o rei fazia? Tirava as vestes reais e colocava o quê? Pano de saco. Isso é um costume do Oriente Médio. Costume do Oriente Médio. Alguém estava muito triste, né? O camarada terminou com a namorada. A menina aí a menina está desolada, está triste. O que ela fazia? Ela tirava as suas vestes, né? E se cobria de saco. Era um saco escuro, cinza, melhor dizendo. E ela sentava na terra e jogava pó assim. Imagine, moças, hoje, o rapaz terminou contigo. Aí você vai aqui com a mulher de barroso, procura um local e tem, joga a terra na cabeça. Era mais ou menos isso que aconteceu. Né? Muito bem. Então, isso era comum no Oriente Médio. Se você andasse pela rua e encontrasse alguém vestido de pano de saco, jogando terra na cabeça, não, realmente, coitado, você até chorava com a pessoa. Que triste, né? Meu sentimento, realmente, olha, é compreensível isso, entendeu? Isso, no Oriente Médio, isso é normal. Muito bem. Representa luto, tristeza, calamidade. Aí estão os textos bíblicos, né? Algumas referências aí. Qual é a interpretação disso? A Bíblia profetizando de pano de saco. Significa o seguinte, aqui está a interpretação. As Escrituras Sagradas testemunhariam durante os 1260 anos vestidas de pano de saco, enlutadas, tristes. Alguma coisa estaria acontecendo. Ok? Alguma coisa estaria acontecendo nesse período em que as Escrituras Sagradas testemunhariam de uma forma triste, enlutadas. O que estaria acontecendo nesse período? Vamos agora então para a história. Vamos lá que a história vai nos ajudar. O que aconteceu durante os 1260 anos? Vamos lá. A igreja de Roma perseguiu os cristãos que não concordavam com as suas doutrinas, que eram contrárias às Escrituras. Ok? Vamos lá. Proibiu-se o povo de ler, pregar ou possuir uma Bíblia. Naquele tempo, a igreja medieval,
Na verdade, era proibido que a pessoa tivesse a Bíblia em casa. Não podia ter a Bíblia. Se você quisesse ler ou ouvir a Bíblia, isso acontecia. Uma vez no mês, diante da catedral, na praça, e o bispo, ele lia a Bíblia em latim. Se você não entendesse latim, você ficava sem entender latim, sem ouvir a Bíblia. Então, era proibido ter uma Bíblia. Veja só, se você tivesse uma Bíblia em sua casa, era perigoso você ser condenado à fogueira. E muitos cristãos morreram na fogueira porque tinham apenas uma Bíblia em casa. Por exemplo, os valdenses. Já ouviram falar nos valdenses? O que eu estou passando para vocês é a história geral. Pegue aí qualquer livro de história geral que fale ali sobre a história da igreja cristã, vai estar contando a história dos valdenses. Os valdenses, grupo de cristãos, foram terrivelmente perseguidos pela igreja medieval, simplesmente porque eles criam na Bíblia Sagrada. Por quê? A igreja medieval defendia a tradição. Nós cremos na tradição dos pais da igreja e na Bíblia também. Só que nós cremos mais na tradição dos pais da igreja. Só que os valdenses defendiam somente a Bíblia e a Bíblia somente. Inclusive, essa foi uma das bandeiras da reforma protestante. A Bíblia, somente a Bíblia, né? Só a Escritura. Só a Escritura. Termo em latim. Só a Escritura. E quem ergueu essa bandeira foi Wycliffe, considerado aí a estrela da manhã da reforma protestante. E Martinho Lutero levantou outra bandeira, que é somente pela fé. Só a Escritura e só a fide. Eram as duas bandeiras da reforma protestante. Muito bem. Os valdenses, eles foram excomungados da igreja romana. O que é ser excomungado? É a pessoa não ter direito à comunhão. Excomungado. E aí ele não tinha nem direito de cidadania. Era perseguido mesmo. E se fosse encontrado, caso não se retratasse, era considerado como um herege, ele iria para a fogueira. Simplesmente por crer na Bíblia e por ter a Bíblia. Muito bem. Os valdenses foram terrivelmente perseguidos durante todo esse período. E eles se refugiaram nas montanhas ali da Europa, chamado os montes ali, o Piemonte. Até hoje, se você for algum dia lá na Europa, você vai encontrar lá o cemitério dos valdenses, onde muitos ali morreram, simplesmente por crerem na Bíblia. E de que maneira eles preservaram a Bíblia? Eles esconderam as suas Bíblias. E eles foram habitar nas montanhas. E lá eles ficaram mais de 1 milênio. Outra geração de valdenses, mais de 1 milênio eles ficaram. E aí eles formaram suas escolas de teologia. E de que maneira eles ficaram escondidos nas montanhas? Veja só que interessante. Eles tinham uma missão. De que maneira eles vão preservar a Bíblia? Sabe de que maneira? Eles decoraram a Bíblia. Decoraram grandes porções da Bíblia. Por exemplo, os pais ensinavam para os filhos. Eles colocavam em prática aquilo que está escrito em Deuteronômio: inculcarás na cabeça de seus filhos as minhas palavras. Inculcar, colocar na cuca. Inculcarás. Então eles decoravam grandes porções da Bíblia. Por que eles decoraram grandes porções da Bíblia? Porque se um dia a Bíblia, volume, fosse tirado, se a Bíblia fosse tirada deles, eles tinham a Bíblia onde? Na cabeça. E ninguém podia tirar da cabeça. A senhora tem uma contribuição nisso? Valdense? Decorar a Bíblia, né? Não, que isso. Gente, estamos muito longe disso aí. Mas pouco a pouco nós vamos aprender. Né? Pouco a pouco vamos aprender. Então, veja só. Os valdenses, eles tinham a Bíblia decorada, e não somente para preservar a memória da Bíblia. Não somente por isso. Sabe por quê? Outra missão eles tinham: escrever. Eles escreveram cópias e cópias da Bíblia. Escreviam cópias e cópias da Bíblia. Várias cópias. E às vezes cópias minúsculas da Bíblia. Cópias do Novo Testamento. Por que eles escreviam essas cópias? Eles escondiam essas cópias em suas bolsas, em suas roupas, e eles desciam para o vale, para a cidade, e lá eles vendiam seus produtos. Que produtos eram esses? Joias, mercadorias, etc. E aí, quando eles percebiam que alguém estava suscetível para a pregação do Evangelho, olha, vejam só o argumento que eles usavam. Você gostou dessa joia, etc? Nós temos outra joia para mostrar. Ah, é? E aí, tira. Novo Testamento. Cristo,
sua justiça, sua salvação. E aí os valdenses, de uma forma bem escondida, pregavam o evangelho dessa maneira, com risco de vida. Por exemplo, muitos estudantes de teologia valdenses, porque eles tinham nas montanhas suas escolas de teologia, eles, no terceiro ano de teologia, eles tinham uma prática para fazer. Qual era a prática? Dedicarem um ano para venderem a Bíblia nas colônias. Só que é o seguinte: ao eles saírem das montanhas, eles se despediram de suas noivas, porque fatalmente nunca mais eles iriam retornar. Era bem possível que nunca mais eles retornariam. Alguém poderia pegá-los. E muitos jovens valdenses foram condenados à fogueira. Por quê? Algumas pessoas a quem eles vendiam as Bíblias eram inimigos e entregavam eles para o exército romano, para a igreja romana. E assim muitos valdenses morriam. Houve um dia que foi dado um basta em toda a colônia dos valdenses. A igreja romana, juntamente com o exército romano, baixou um decreto que naquela semana dizimar, matar todos os valdenses. E eles foram cercando com o exército os piemontes. Eles foram cercando e subindo, na medida que fossem encontrando as vilas dos valdenses, iam queimando e matando os valdenses. Houve um momento em que os mais preparados, fisicamente falando, começaram a ir e ficaram no pico dos piemontes, nos picos dos piemontes. Chegou um momento de que maneira eles mataram os valdenses, empurrando um por um penhasco abaixo. E até hoje, se você for em uma região lá da Europa, esqueci qual é o país, você vai encontrar justamente o local onde os valdenses caíram. E ali está o cemitério dos valdenses. Suíça, obrigado, Gabriel, muito obrigado, Suíça. Então, e ali está o cemitério dos valdenses. Simplesmente por crer e por possuir um volume das Escrituras Sagradas. E aqui eu quero fazer uma aplicação para mim e para você. Qual é o valor que você está dando para esse livro? Quanto tempo do dia, não estou dizendo da semana, quanto tempo do dia você dedica debruçado sobre as páginas desse livro? Você já percebeu que nós passamos mais tempo diante de outras coisas do que diante da Bíblia? Você já percebeu que nós passamos mais tempo no WhatsApp do que lendo a Bíblia? Você já percebeu que a gente passa mais tempo diante das redes sociais, Facebook, do que diante da Bíblia? Quanto tempo eu e você nós dedicamos para ler a Bíblia? Ler mesmo, marcar o texto, ler uma, ler duas, ler três, ler 10 vezes no texto. É dessa maneira que se decora a Bíblia. Memorizar as Escrituras, estudar as Escrituras. É certo que tem parte na Bíblia que é muito difícil de entender. Você vai precisar de uma outra pessoa para te ajudar a entender. Só que tem parte na Bíblia que uma criança que lê entende. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que uma criança não entende isso? Provérbios de Salomão, os Evangelhos, Eclesiastes, os livros históricos. Qualquer parte da Bíblia que você lê é profunda, é interessante, é importante. É importante que eu e você dediquemos tempo de qualidade para estudar a Bíblia. Sabe por quê? Para que hoje nós pudéssemos ter esse volume aqui. Pessoas derramaram o seu sangue. Para que pudéssemos ter esse volume aqui. Pessoas derramaram o seu sangue. Ok? E hoje nós temos esse volume aí à vontade. Se você for ali na recepção, se você for pedir aqui para algum amigo, e consiga aí o volume das Escrituras. Hoje nós temos a Bíblia aí no celular, nós podemos baixar lá gratuitamente a Bíblia, para que você pudesse ter esse volume, pessoas derramaram sangue. Ok? Vamos lá então. O que aconteceu? Então vocês percebem que a Bíblia, durante esse período, profetizou, só que de que maneira? Vestida de pano de saco, enlutada, triste, estava sendo cruelmente perseguida. Veja só, houve um momento em que, interessante essa história, o exército romano, da igreja romana, estava entrando numa vila, numa cidade, e justamente para perseguir, procurar e condenar pessoas que estivessem no volume sagrado, as Escrituras.
Uma família tinha lá o volume do Novo Testamento vendido por um valdense. E percebendo que a cavalaria romana estava se aproximando, aquela senhora havia feito um bolo. Onde eu escondei a Bíblia? Ela escondeu dentro do bolo. Era um volume menor do Novo Testamento. Ela escondeu o bolo dentro do bolo. E aí o soldado romano entrou. Onde está a Bíblia? Ela também não falou, estava ali, também não mentiu. Procure. Ela falou isso. Procure. Não encontrei. Tinha um volume dentro do bolo. E assim aquela família conseguiu preservar naquele vilarejo o único volume do Novo Testamento. E aquele volume começou a copiar. E assim as cópias, e chegou, nós temos aqui o volume das Escrituras. Né? Então pessoas correram risco de vida para que hoje você pudesse livremente abrir esse livro e ler em casa. Nós temos que aproveitar a liberdade religiosa que nós temos. Hoje no nosso mundo, ainda hoje, tem irmãos seus que não podem abrir esse livro. Se abrirem esse livro, e hoje nós temos esse auditório, ar-condicionado, podemos abrir tranquilamente aqui sem a Polícia Federal estar aqui, se entender bem. Okay? Vamos aproveitar o tempo de Deus. Vamos lá então. Versículos 7 a 8. Apocalipse 11, versos 7 a 8. Ok? Vamos lá. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Agora vai. Vamos lá. Você vai perceber que na medida que a gente avança o texto, o assunto vai ficando mais profundo ainda. Esse texto mostra que em algum momento desses 1260 anos, iria se fazer guerra contra a Bíblia. Vamos lá então. Quando se cumpriu esta parte da profecia? Perto do fim dos 1260 anos. De que maneira nós sabemos isso? Por essa expressão aí. Quando tiverem então feito o quê? Concluído o testemunho que devem dar. Perto do fim do período de 1260 anos, por mais que as escrituras estivessem se profetizando, vestidas de pano de saco, enlutadas, perto do fim desse período, se levantaria algum poder para destruir a Bíblia, para se fazer guerra contra a Bíblia. Vamos ver de que maneira isso se cumpriu. Primeira pergunta: quem é a besta que surge do abismo? Olha, vamos lá então. A Bíblia, ela apresenta 3 bestas. Hoje nós vamos sair daqui abestalhados. O que é uma abestalhada? Alguém que entende besta. Alguém que entende besta do Apocalipse. Então, ó, a Bíblia fala de 3 bestas. É a besta do capítulo 11, versículo 7, que é o que nós estamos lendo. É a besta que só surge do abismo. Agora vamos lá no capítulo 13. Nós vamos ter uma aula aí que vai falar desse assunto. Capítulo 13, versículo 11. Virgem do mar, uma besta. Então, a primeira besta surge do abismo. Essa segunda surge da onde? Do mar. Agora o versículo 11. 13, verso 11. Vi aí a outra besta emergir da terra. Percebem? 3 bestas. Uma que surge do abismo, uma que surge do mar, e uma que surge da terra. As 3 são diferentes uma da outra. Bom, daqui a algumas aulas, daqui a alguns domingos, nós vamos estudar essas outras 2 aí. O que nos interessa é essa besta que surge do abismo nesse período e faz guerra contra a Bíblia e quer destruir a Bíblia. Quem é a besta que surge do abismo? Vamos lá. Besta na Bíblia é um animal. É apenas uma mudança de termo. Besta é um animal. Bom, querem ver isso? Aqui na Bíblia. Na Gênesis capítulo 1, versos 24 a 25, na Almeida Revista Corrigida, o texto está assim: e disse Deus: produz a terra bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Está na Bíblia. Deus criou lá os animais, e na Almeida Revista e Corrigida, o termo está bestas feras da terra. Na Almeida Revista Atualizada, que é outra versão, não está bestas feras da terra. Está assim: animais da selva, animais selváticos. Se você quiser fazer a comparação, só comparar as 2 versões. Bom? Na Almeida Revista Corrigida está bestas feras da terra. Na Almeida Revista Atualizada está animais selváticos. Na verdade, Deus fez vários tipos de animais, animais domésticos e animais selváticos. Os animais da selva, eles são chamados de bestas feras. Bestas. Por exemplo, o que seria uma besta?
Um leão é uma besta. No linguajar bíblico, uma girafa é uma besta. Eu poderia falar que um gato é uma besta? Não, porque é animal doméstico. Besta fera é um animal selvático. Ok? É por isso que nós não podemos chamar ninguém de besta. Você vê que é pecado chamar a pessoa de besta? Você não é uma besta. Por que isso é errado chamar a pessoa? Eu estou chamando a pessoa do quê? De um? Tu és um animal. E aí está um grande problema. O ser humano foi criado à semelhança de quem? A imagem e a semelhança. Eu estou chamando a pessoa de besta. A pessoa animal, estou chamando Deus de animal. Porque o ser humano é criado à imagem e a semelhança de Deus. É por isso que Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, ele fala assim, ó, aquele que chama o seu irmão de tolo está destinado ao fogo eterno. Tolo aí é o sentido de besta. Você já viu esse texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, se não me engano. Jesus fala, aquele que chamar o seu irmão de tolo está destinado ao fogo eterno. Tolo, né? Porque é o sentido de besta. Bom? Ok? Está lá em Evangelho de Mateus. Vocês percebem? Por isso que vocês entenderam o sentido que a Bíblia é uma espada afiada que fere as nações, percebem? Que fere as nações. Vamos lá então. Ó, então, besta é um animal. Beleza? Besta é um animal. Então, quando João está tendo a visão, ele vê um animal saindo do abismo. Correto, gente? Ele não vê um animal. Ele vê um animal, é que no linguajar dele, uma besta saindo do abismo. Ele vê um animal saindo do abismo. Vamos lá então. Animal. Só que na Bíblia, animal é simbólico também. Lembra lá de Daniel? Animal representa um reino. Aqui o texto. O texto está aqui, ó. Esses grandes animais são reis que se levantarão da terra. Lembram? Lembram dessa aula? Animal na Bíblia representa reino. Então, voltando aqui à visão. João ele está vendo, eu estou vendo aqui uma besta, um animal subindo do abismo. Ele escreve, eu estou vendo um animal subindo do abismo. Só que isso aqui é simbólico. O que a Bíblia está querendo dizer? Vamos aqui comigo, vamos montar de novo o quebra-cabeça, ok? Período de 1260 anos. As Escrituras Sagradas dando testemunho, só que vestidas de pano de saco. O que significa? Aqueles que carregavam a Bíblia, é proibido ler a Bíblia, estão morrendo pela Bíblia. As Escrituras estão enlutadas nesse período. No final do período dos 1260 anos, se levantaria algum poder, algum reino que declararia guerra contra a Bíblia. É isso. Okay? Ao concluir o seu testemunho, está no versículo 7 que nós estamos lendo. Ao concluir o seu testemunho, se levantará a besta que surge do abismo e matará as testemunhas. Isso está escrito. Gente, é o seguinte: o que nós temos que nos acostumar com a Bíblia? O que nós temos que nos acostumar com os livros proféticos? A linguagem, ela é o quê? Simbólica. Não espere que é literal, que seja literal. Por que não é literal? Porque se fosse literal, se Deus houvesse escrito de forma literal, há muito tempo a Bíblia estaria o quê? Destruída, extinta. Porque os inimigos os quais a Bíblia condena iriam o que fazer com a Bíblia? Destruir a Bíblia. Iriam destruir. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Quem lê, entenda. Os sábios entenderão. Diz lá no livro de Daniel. Examine, busque, estude, compare o texto com outro. Bom, não vai dar. Portanto, besta animal na profecia é um reino. A Bíblia está dizendo que um reino, uma nação, surgiria no último período dos 1260 anos, e essa nação ia fazer guerra contra a Bíblia, ia destruir a Bíblia. Isso está escrito. Vamos avançar então. Que reino surgiria próximo ao fim dos 1260 anos para guerrear contra a Bíblia? Muito bem. O Império Romano, vocês bem sabem que ele foi dividido em 10 reinos, a partir do ano 476 depois de Cristo. O Império Romano foi dividido em 10 reinos. Estão eles aqui: Alemanha, França, Suíça, Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, Érolos, Vândalos e Ostrogônicos. Bem, portanto, no período de 1260 anos, o Império Romano já estava desfacelado, dividido nesses 10 períodos. No final do período de 1260 anos, algum reino se levantaria para batalhar contra a Bíblia. Que reino seria esse?
Que rei se levantaria para batalhar contra a Bíblia? E agora nós vamos para a história. Sabe que rei desses 10 para qual foi? França. A França. Foi a França. E aí nós vamos entrar numa história chamada, você já estudou lá, uma historinha muito conhecida, a Revolução Francesa. Vamos lá então. Ok? Durante os 1260 anos na França, a Igreja Romana perseguiu os cristãos fiéis. Ok? Muito bem. A Igreja Romana, para manter hegemonia, tá certa a palavra? É controle, né? Hegemonia, controle total nos 10 reinos, perseguiu todos os cristãos fiéis que mantinham a Bíblia em todos esses reinos, principalmente na França. E os cristãos franceses, eles eram chamados de huguenotes. Você encontra isso nos livros de história. Huguenotes. E ali eles foram terrivelmente perseguidos na França. A Igreja Romana, com o exército francês, o exército romano perseguiu os cristãos ali na França. Ok? Vamos lá então. Ali na França ocorreu o maior massacre dos cristãos desse período. É um massacre chamado da Noite de São Bartolomeu. Procure lá no Google. Massacre de São Bartolomeu. Foi uma noite. Somente nesse período, o massacre começou em Paris e se estendeu a todas as províncias. Houve uma duração de 2 meses. Quantos cristãos morreram aí? Cerca de quantos aí? 70 mil em 2 meses, gente. Cerca de 70 mil cristãos, os fiéis huguenotes, eles foram mortos pela Igreja Romana, o exército romano, o exército francês, por apenas possuírem a Bíblia. E foi justamente na França que ocorreu aquela história da mãe que escondeu o Novo Testamento dentro de um bolo. Foi justamente aqui na França, ok? A Igreja Romana estava levando a França a rejeitar a Bíblia e os seus verdadeiros seguidores. Na verdade, era uma espada de 2 gumes, né? Eles jogaram o tapete para puxar o tapete para cair, eles caírem. Porque a Igreja Romana, ao perseguir os cristãos por causa da Bíblia, estava automaticamente levando a França a rejeitar o quê? A Bíblia. Aqui começaram a ser lançadas as sementes do que futuramente seria o movimento da Revolução Francesa. Nós vamos explicar como que começou a Revolução Francesa. Vamos lá. Aqui eu esqueci de colocar o elemento de surpresa, né? Vamos ler aqui. A França, anos depois, desenvolveu a teoria do iluminismo. E qual era a teoria do iluminismo? Era o culto à razão e à liberdade. Por que a França desenvolveu a teoria do iluminismo? O culto à razão e à liberdade. Porque a liderança francesa já estava cansada da liderança religiosa da Igreja Romana. E eles não estavam mais querendo obedecer à autoridade bíblica, à autoridade religiosa. Eles começaram a defender o culto à razão. Não. Veja só. Não é o bispo de Roma que decide por mim. Não é a religião que decide por mim. Cada pessoa pode decidir por si mesma. Esse é o conceito do iluminismo, ok? O culto à razão e à liberdade. Por que é iluminismo? Cada pessoa pode ser o quê? Iluminada. Não é a religião que ilumina a gente. Cada pessoa pode ser iluminada. É o culto à razão. E aí houve uma rejeição a qualquer tipo de religião. O cristianismo foi abolido da França. E aí começou a Revolução Francesa. Pensadores, camponeses e o povo em geral se revoltaram contra o poder civil e religioso. Predominou o quê? O ateísmo. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e Thomas Paine, os grandes pensadores franceses que difundiram o ateísmo na França e no mundo. Ok? E até hoje esses homens são estudados em filosofia. Até hoje. Os livros de direito, livros de filosofia, Voltaire e muitos outros. Ok? A razão ela é idolatrada. Eles escolheram como símbolo da razão uma mulher. Uma mulher vil. Esse é o símbolo da razão. E começaram a adorar a mulher. É símbolo da liberdade. Símbolo da razão. A semana, eles mudaram o calendário lá na França. A semana com um ciclo de 7 dias começou sempre para 10 dias. E o 10º dia era escolhido como um dia para orgias e para liberdade, etc. Ok? Mudando o calendário, o que eles queriam abolir? O dia de guarda. Os próprios sábados, ok? A fornicação foi estabelecida por lei, a tal ponto que foi abolido o casamento. Vocês percebem que todos os princípios defendidos pela Bíblia e defendidos pela religião, eles quiseram abolir na Revolução Francesa. Cristãos com suas Bíblias foram destruídos, melhor dizendo,
Só uma correção, tá? Foram destruídos. Portanto, meus filhos, qual foi a besta? Qual foi o reino que se levanta no último período e para fazer guerra contra a Bíblia? A França. A França foi essa besta. Ok? Aí começa a Revolução Francesa. Vamos ler aqui o versículo 8, Apocalipse 11, verso 8. Vamos ler o 7 e 8 para a gente entender o contexto. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A sua pergunta talvez seja o seguinte: pastor, o senhor não acabou de falar que é a França? Sim, acabei de falar que é a França. Como é que aqui está falando que é a cidade que se chama Sodoma e Egito? Que negócio é esse? É que você tem que ler e entender que isso aí o que é? É simbólico. Você pode perceber que o próprio verso está falando espiritualmente se chama. A palavra-chave está aí entre duas vírgulas, ó. A cidade que o quê? Espiritualmente, você percebe que é simbólico? A cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. A França, na Bíblia Sagrada, ela está sendo comparada ao Império de Sodoma e ao Império de Egito. Por quê? Vamos lá então. A França está sendo representada por Sodoma e o Egito. Sim, e daí? Poderia ser representada por Babilônia, por Canaã. Por que Sodoma e Egito? Por que essas duas cidades do Antigo Testamento, nessa profecia, estão representando a nação francesa? Sabe por quê? Vamos lá. Qual foi o pecado que mais predominou nessas duas nações, Sodoma e Egito? Vamos lá, vamos começar por Sodoma. O pecado que mais predominou em Sodoma foi o pecado da licenciosidade, a depravação, a imoralidade, a devassidão. Aí estão esses textos aí. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas, essas cidades? O pecado que mais predominou foi a depravação, gente. E aí, só de eu mencionar depravação, você já imagina. Tudo quanto era tipo de imoralidade. Tudo quanto era perversão sexual, contrária àquilo que a Deus deixou de sua palavra, marido com esposa, tudo quanto era depravação. Ser humanos com animais, ser humanos com cadáveres, homens com homens, mulheres com mulheres, crianças com cadáveres, enfim, eles foram inventando, a tal ponto, chegou um ponto de Deus falar: basta. É um câncer isso. Se eu deixar, vai contaminar a terra inteira. Chega! O fogo vai vir, vai consumir animal, vai consumir criança, porque não tem mais como. Chega! O pecado que mais predominou em Sodoma foi a depravação, a licenciosidade. E essa também foi uma bandeira que a França levantou na Revolução Francesa. Escolheram uma mulher vil para ser o símbolo da libertinagem. Vamos adorá-la. É o símbolo da razão. É o símbolo do iluminismo. Okay? Por isso que essa cidade, ela é espiritualmente, olha a palavra-chave, gente, está aí, ó. Espiritualmente se chama Sodoma, porque é o mesmo pecado que cometia em Sodoma. E Egito. Qual foi o pecado que predominou no Egito? O ateísmo. Vocês se lembram da história? Quando o profeta Moisés foi diante de Faraó para anunciar a primeira praga, para pedir para que o povo de Israel saísse do Egito, Moisés falou assim: olha, Faraó, eu vim aqui com toda a educação, pedir para que o povo de Deus, o povo do Senhor, saia daqui e vá adorar o Senhor. Qual foi a primeira pergunta que Faraó fez? Deixa eu marcar a página. É importante que nós leamos esse texto. Vamos lá. Êxodo capítulo 5, verso 2. Deixa eu marcar a página. Você vai entender que o pecado que predominou no Egito foi o ateísmo. Êxodo capítulo 5, verso 2. A rejeição de Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Para a gente entender o contexto. Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2. Ok? É a página 43 aí do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó com toda a educação da Bíblia: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aí vem a resposta de Faraó. Respondeu Faraó:
Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixará Israel. E aí está o ateísmo. Quem é o Senhor? Quem é Deus? Não conheço. O pecado que predominou no Egito foi o ateísmo. O pecado que predominou em Sodoma foi a licenciosidade, depravação. Voltemos lá para Apocalipse capítulo 11. Vamos lá. É por isso que a França, o texto bíblico diz, espiritualmente, quer dizer, de forma simbólica, é chamada de Sodoma e Egito. Porque os pecados que predominaram nesses países, nessas nações, foram os pecados que estavam predominando na França no período da Revolução Francesa. Ok? Vamos lá então. Versículo 8 ainda, vamos ver esse texto. E o seu cadáver, que é o cadáver das Escrituras, você percebe que João, ao escrever sobre as Escrituras, ele personifica as Escrituras. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Onde ele foi crucificado, gente? Aonde? Onde ele foi? No Brasil, não. Em Jerusalém. Sim, mas por que Jesus vai ser crucificado na França? Tranquilo? Vamos lá. Ao matar os seguidores de Jesus, era como se estivesse matando quem? Jesus. O próprio Cristo fala isso. Aqui, ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. Aqui outro texto. Sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. Quando a Revolução Francesa estava matando os cristãos fiéis huguenotes, quando a Revolução Francesa estava matando aqueles que perseveraram crendo na Bíblia, estava matando quem? O próprio Cristo. Eles são meus representantes. Quando vocês matam eles, estão me matando. Vocês se lembram quando Jesus se encontrou com Paulo a caminho de Damasco? Vocês lembram da pergunta que Jesus fez? Saulo, Saulo, por quê? Saulo está perseguindo a igreja? Sim. Jesus é tão identificado com a sua igreja. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, irmãos, assim, ó, se alguém mexer no filho da senhora, mexe com quem? Mexeu com o pai, mexe. Deus, se mexe com o filho, mexe com o pai, mexe com a mãe. Gente, mexeu com a igreja de Deus, mexe com o próprio Deus. Mexeu com os cristãos, perseguiu os cristãos, perseguiu o próprio Cristo. É por isso que a Bíblia fala assim: onde mataram o Senhor, onde foi crucificado. Ok? Vamos avançar aqui. Vamos lá, estamos terminando. Versículos 9 a 10. Pois não? Desculpa? Não entendi. Não, abismo é outra coisa. A besta que saiu da terra é outra besta. Mas desculpa, abismo. Abismo na verdade significa. Tem vários significados na Bíblia. Abismo pode significar aquele vão que fica entre os penhascos. Tem? Penhasco com penhasco, né? Abismo. Abismo também na Bíblia significa a profundeza dos mares. Essa é a França, a nação francesa. O abismo pode significar aquele vão, um local vazio, um vácuo, do vazio, do nada, entendeu? Exatamente. Então, porque aí a besta que surge da terra, aí é outra. Bom, a gente vai sair daqui, a besta é ela, né? Aqueles que entendem de besta. A Bíblia profetizaria com plano de saco durante os 1260 anos. Nós não lemos aí, né? É o versículo 9 a 10, tá? Apocalipse 11, versos 9 a 10. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das tuas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Está falando sobre a Bíblia. É certo que está falando daqueles que estariam morrendo nesse período. Os cristãos não tinham a Bíblia, ok? A Bíblia profetizaria com pano de saco durante 1260 anos. Só que, mas no final do período, a França se levantaria e aboliria, não sei se está certo o verbo aí, está certo, né? Aboliria a Bíblia de
seu território. Durante 1260 anos, os cristãos da Bíblia testemunhariam da Bíblia, só que de uma forma escondida, vestidos de pano de saco. No final do período, a França se levantaria e destruiria. Acabaria. Como isso aconteceu? Esta guerra da França contra a Bíblia duraria, diz a profecia, entre aspas, aí, 3 dias e 6 dias. Isso durante 3 dias e meio. Nós bem sabemos que dia de profecia equivale a ano. Olha que interessante, essa parte da profecia de Neemias. O que a Bíblia está querendo dizer, gente? A Revolução Francesa durou 3 anos e meio, é isso? A Bíblia está querendo dizer que a guerra da França contra a Bíblia, 3 anos e meio. Agora eu quero ver. Porque isso aqui, ó, o profeta João, ele escreveu isso cerca de 1600 anos antes de acontecer. Vamos ver se cumpriu até o tempo exato. O profeta João escreveu isso cerca de 1600 anos antes da Revolução Francesa. Vamos ver se cumpriu até o tempo exato da guerra da França contra a Bíblia. Vamos lá. Quando que começou esse período? Vamos lá. Olha que coisa tremenda, gente. O reinado de terror da Revolução Francesa. Quando que começou? Foi na data exata. Você pode encontrar em livros de história, filosofia, etc. 26 de novembro de 1793. Sim, o que aconteceu nessa data? Isso aqui. A França decretou nessa data, em sua Assembleia Legislativa, que não há Deus. Aboliu-se a religião e a Bíblia da França. Nessa data. É o mesmo pecado do Egito. Quem é o Senhor? Não conhece o Senhor. Por isso que espiritualmente a França nesse período era comparada ao Egito. Pois não, filho? Como é escrito ou simboliza, lá naquela época eles não poderiam entender para que a profecia se cumprisse. E nós conhecemos hoje porque sim, já aconteceu. Já aconteceu. Então a gente tem como prova sim, os acontecimentos verdadeiros. Muito bem colocado, Sônia. Agora imagine, Sônia, se fosse escrito de uma forma literal, assim, se já de uma forma simbólica já destruíram a Bíblia, imagine de uma forma literal. Na França vai fazer isso, etc. Então, quem lê, entenda. Ok? Vamos lá. Nessa data, 26 de novembro de 1793, foi exatamente a data onde houve um decreto na Assembleia Legislativa da França e se decretou: não há Deus. Deus não existe. Vamos abolir a religião e Deus da nossa nação. Isso foi motivo de regozijo para todos os franceses. Interessante, gente. Vocês leram aí que por causa da perseguição contra a Bíblia, eles trocariam presentes uns aos outros. Vocês não leram isso? Vocês acreditam que se cumpriu da maneira como isso aqui? Se você ler lá na Revolução Francesa, quando eles festejaram a deusa da razão, quando eles mataram os cristãos, quando eles aboliram a Bíblia da Assembleia Legislativa, os franceses trocaram presentes mesmo entre eles. Não aconteceu isso, Gabriel? Já leu isso? Literalmente, isso aconteceu de uma forma literal. Eu já vi isso. Famílias mandaram presente para outras famílias francesas. Por exemplo, um parlamentar mandou presente para outro parlamentar. Isso aconteceu de forma literal. E o mais interessante, João escreveu isso cerca de 1600 anos antes de acontecer. A veracidade da profecia, gente, nos mínimos detalhes. Vamos lá. Vocês sabem que ano que terminou a Revolução Francesa? 17 de junho de 1797. Se você fizer uma conta exata, nós temos 3 anos e meio. Como é que terminou? O governo francês, nessa data, anulou o decreto permitindo a prática da religião na França. Foram 3 anos e meio de proibição de Bíblia, de Deus. Exatos 3 anos. Interessante, João escreveu isso cerca de 1600 anos antes. A veracidade das Escrituras Sagradas. Bom, vamos lá. E aí nós temos um gráfico para ficar mais fácil de entender, né? Aqui nós temos os 1260 anos, período no qual a Bíblia profetizaria vestida de pano de saco, significa, quer dizer, de uma forma oculta, ok? Lastimando pela morte de seus defensores, os cristãos. Só que aqui, ó, 26 de novembro de 1793, a França decreta que não há Deus, guerra contra a Bíblia. 3 anos e meio depois, 17 de junho de
de 1797, o mesmo parlamento que 3 anos e meio antes decretara que não há Bíblia, agora o mesmo parlamento decreta, não, a religião é permitida. Exatos 3 anos e meio. Eu faço uma pergunta, isso não é motivo para crer na Bíblia? Isso não é motivo, acho que parou o microfone, né? Isso não é motivo para a gente crer na Bíblia, né, gente? A veracidade das Escrituras. 1600 anos antes disso aqui aconteceu, um profeta na ilha de Patmos estava escrevendo isso. Vamos avançar aqui para terminar. O que ocorreu durante esse período? 3 anos e meio. Todas as igrejas foram fechadas. Proibiu-se a adoração a Deus por decreto da Assembleia. A semana seria de 10 dias. Abolindo-se o dia de descanso e no lugar desse, separou-se um dia para orgias e blasfêmias. Lembram lá que a França, de uma forma simbólica, seria chamada de quê? De Sodoma e Egito. Aí, ó. Uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e todos deveriam adorá-la. Tudo isso durou exatos 3 anos e meio, conforme a profecia. Estamos terminando já. O que aconteceria depois? Vamos ler aí os últimos versículos, né? Versos 11 a 13. Mas, graças a Deus, tem mais nessa história. Depois dos 3 dias, depois dos 3 anos e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, lá nas testemunhas que estavam mortas, na Bíblia Sagrada. E eles se ergueram sobre os pés, lembrando que João, ele descreve a Bíblia de forma personificada aqui. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem. Os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. A última parte da profecia, vamos entender agora. Muito bem, o período de 3 anos e meio teve 1797. Depois disso, o que aconteceria com a Bíblia? Vamos ver aí. Aconteceria aí um grande terremoto. Que terremoto foi esse? Se você for lá no ano 1797, 1798, 1799, aconteceu um terremoto na França. Que terremoto foi esse? São os próprios resultados da Revolução Francesa. Morte, anarquia, confusão. Quer ver? Kollontai é o nome desse camarada aí, o historiador polonês. Camarada que não é religioso, tem nada a ver com Bíblia, não é cristão. Ele comparou no seu livro, eu li isso, ele comparou a Revolução Francesa e os seus resultados, e eu até coloquei em aspas aqui. Ele colocou no seu livro que a Revolução Francesa e os seus resultados foi como se fosse o quê? Um terremoto na França. Interessante, o camarada que não tem nada a ver com a profecia, tem nada a ver com a religião, ele escolheu essa palavrinha e colocou lá no livro. Parece que ele está lendo que livro? Que livro parece que ele está lendo? O próprio Apocalipse. Ele colocou lá os resultados da Revolução Francesa na França. Foi como se fosse um terremoto. Okay? Por que ele faz essa comparação? Primeiro, vejam só. Primeiro resultado da Revolução Francesa, a prisão do Papa Pio VI. Primeira vez na história que o Papa sendo preso. E a perda do poder papal em 1798. Resultado da Revolução Francesa. O general Berthier, general de Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, obrigado. General de Napoleão Bonaparte, general Berthier, ele sai da França, vai até o Vaticano e prende o Papa Pio VI e tira das mãos da Igreja Católica todo o poder e todos os secretários, todo o poderio que agitou durante o período de 1260 anos. Vocês acham que isso foi um grande terremoto para a religião católica? A prisão do Papa Pio VI. Para você ter uma ideia, o Papa foi preso e os papas só vieram a se apresentar novamente em público somente em 1929, gente. Nós estamos em 1798, quase 2 séculos depois. Os papas vieram se apresentar em público somente em 1929. Um verdadeiro terremoto, conforme o camarada polonês, o historiador polonês, Kollontai. Okay? O Papa sendo aprisionado por Berthier, general do exército francês de Napoleão Bonaparte. Vamos lá. Diz aí, ó, a 10ª parte da cidade. Está acabando aqui a bateria.
que a gente termina, né? Muito bem, aí diz assim, a 10ª parte da cidade ruiu. A 10ª parte da cidade é essa. Cidade no Apocalipse representa a Babilônia espiritual. É o contexto romano de igreja e Estado. Nós vamos estudar isso ainda em Apocalipse capítulo 18. Esse termo no Apocalipse, cidade, representa todo o contexto da igreja romana com o império. É a união da igreja, da religião com o Estado, ok? Diz aí, a 10ª parte da Babilônia, da cidade, da igreja romana, caiu. Vocês se lembram que eu expliquei que o Império Romano ele foi dividido em quantos reinos? Um dos reinos cairia. A 10ª parte da cidade. Dos 10 reinos, qual foi o reino que se levantou contra a Bíblia? Dos 10 reinos, qual foi o reino que se levantou contra a Bíblia? A França. Vocês se lembram que nós falamos no estudo? Aquele que se levantar contra as testemunhas vai receber o que das testemunhas? Juízo, fogo, lembra? Lembra? Nós lemos isso. Muito bem, aqui o resultado. A 10ª parte é a França. O 10º reino do Império Romano que apoiava a igreja romana. Sabe o que aconteceu na França? Aí basta você ler lá os resultados da Revolução Francesa. Toda a anarquia, toda a carnificina, dali que veio o termo guilhotina. A guilhotina começou a funcionar ali, e aí houve uma carnificina, uma destruição em massa na França. A Revolução Francesa, os resultados da Revolução Francesa. Aqui, ó. Interessante. Você percebe aí que numera quantas pessoas iriam morrer? Não sei se você viu. Numera. Isso aí, ó, no versículo 13. Naquela hora houve um grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto, por ocasião da Revolução Francesa, os resultados da Revolução Francesa. Quantas pessoas morreram? Você acredita que nós encontramos na história da Revolução Francesa esse número exato? Por incrível que pareça. Aqui, ó. 7.000 pessoas que morreram. Nós podemos ler 7.000 títulos ou nomes de homens. Olha só que interessante. Um dos resultados da Revolução foi exatamente a perda de 7.000 títulos da nobreza francesa. Exatamente 7.000 oficiais foram demitidos de todo o exército francês. Exatamente esse número. 7.000 oficiais perderam o seu título. 7.000 pessoas morreram. Interessante que aparece esse número. 7.000 oficiais perderam os seus títulos. Foram demitidos do exército francês. Não é à toa que esses 7.000 aparecem lá sendo demitidos, e o número 7.000 aparece na profecia de João do Apocalipse. Muito bem, estamos terminando, tá? Versículos 11 a 12. Hein? Nós já lemos, vamos reler. É assim que se decora a Bíblia, lendo várias vezes. Mas, depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, nas suas testemunhas. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. Os seus inimigos as contemplaram. O que significa isso? Será que a Bíblia foi para o céu? É simbólico, gente. Lembram? Se lembrem disso. Isso é simbólico. A Bíblia subiu para o céu. É isso. Vamos ver o que isso significa. Vamos lá. A Bíblia foi erguida sobre os pés e foi levada numa nuvem. Depois da Revolução Francesa. Vocês se lembram que em 1797, o parlamento francês, ele declara que agora é liberado todo tipo de religião. Pode ter Bíblia. O que acontece depois desse período? Olha só. 17 de junho de 1797, o governo francês anula o antigo decreto, permitindo a religião e a leitura da Bíblia. Sabe o que acontece 5 anos depois? 5 anos depois. Olha só o que acontece. Em 1804, em 1816 foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas, a britânica e a americana. 5 anos depois, as primeiras sociedades bíblicas. Hoje existem quantas sociedades bíblicas? 145 sociedades bíblicas, fora as secretarias regionais. E nós temos a graça de termos aqui em nossa cidade uma secretaria regional da Sociedade Bíblica, na rua O.B. Almeida, aqui em Belém. Se você não sabia, basta ler aí, na contracapa da sua Bíblia está lá. Sociedades, as secretarias das Sociedades Bíblicas, Belém, rua O de Almeida.
Amigos, vocês percebem que logo depois da Revolução Francesa, a Bíblia se ergue. As duas sociedades bíblicas são inauguradas. No mundo hoje nós temos 145 sociedades bíblicas no mundo inteiro. É o livro mais traduzido, mais lido no mundo. Com o trabalho das sociedades bíblicas, a palavra de Deus se expandiu, sendo o livro mais vendido e lido no planeta. No planeta. É o livro mais vendido e mais lido no mundo. Tem pessoas que talvez não tenham a Bíblia completa, mas tem ao menos uma parte da Bíblia, o Novo Testamento. Talvez você não tenha a Bíblia completa em casa, mas você tem apenas um folheto distribuído aí pelos Gideões Internacionais. Será que alguém aqui não chegou a ser contactado algum dia pelos Gideões Internacionais? O livrinho. Português e inglês. Gideões Internacionais escreveu para a senhora. Você sabe de que maneira, qual foi o meu primeiro contato com a Bíblia? Gideões Internacionais, aquele Novo Testamento azulzinho, distribuído nas escolas, hospitais. Novo Testamento. A Bíblia no mundo inteiro. Também É o... se distribui muito em São Paulo, eu pelo menos, no Sírio Libanês. Então, você vai a algum hotel, vai passar uma noite. Aí você deita lá, o que tem lá novo? Criado novo. Está lá um exemplar de um Novo Testamento. A Bíblia no mundo inteiro é Bíblia em áudio, é Bíblia na voz de Cid Moreira, é Bíblia no celular, é Bíblia no Facebook, é Bíblia em tudo quanto é tempo, é em tudo quanto é canto. É o cumprimento dessa profecia. Depois dos 3 anos e meio, as duas testemunhas ouviram uma voz: subi para aqui, vinde, subi para aqui. E elas reviveram, o Espírito de vida entrou nelas. Em outras palavras, a palavra de Deus que foi perseguida durante os 1260 anos, revive. E a França o quê? E a França? Amigos, conclusão. Vitória da palavra de Deus, né? Os inimigos da Bíblia, vejam só o que aconteceu com os inimigos da Bíblia. Aqueles que guerrearam contra a Bíblia na França. Vejam só o que aconteceu com eles. Os inimigos da Bíblia todos não mais existem. Só que a Bíblia continua até hoje. Voltaire não mais existe. Assim como qualquer ser humano. Thomas Paine, vejam só o que ele disse: detesto profundamente o Antigo Testamento. Imagine isso. Detesto profundamente o Antigo Testamento. Voltaire rejeitava por completo as Escrituras. E ele mesmo disse: eu estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Ele está falando de quem? Os apóstolos, do Novo Testamento. Eu provarei que basta um homem para suprimir a Bíblia. Ele está falando dele mesmo. Voltaire falava isso. Eu vou provar, eu não concordo que 12 homens fundaram a religião cristã, todo o cristianismo. Eu vou provar para o mundo inteiro que só basta um homem para destruir a Bíblia. O que aconteceu? Voltaire morreu, Thomas Paine morreu, e a palavra de Deus permanece viva. É o cumprimento da profecia. Depois dos 3 anos e meio, depois que passasse a Revolução Francesa, as duas testemunhas ouviriam uma voz: subi por aqui, o Espírito de vida entraria nelas. Tudo isso é lógico, de forma simbólica. Você tem que ler de uma forma simbólica. A Bíblia levantaria o mundo, e hoje o mundo inteiro iluminado pela palavra de Deus. Conclusão. Vou concluir com alguns textos da Bíblia. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus o quê? Permanece. Quando diz assim, seca a erva e cai a flor, é certo que o profeta está usando linguagem poética. O que ele está querendo dizer? Faça tudo. Levante-se alguém contra esse livro. Essas pessoas vão passar, mas a Bíblia permanecerá eternamente. A palavra de Deus, gente. Veja só, o livro mais perseguido ao longo da história humana foi a Bíblia. E até hoje permanece. Outro texto. Aqueles que estão firmados sobre a Bíblia não serão abalados. Vocês se lembram dessa parábola que Jesus falou? Aquele que crê em mim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o terremoto, veio o furacão, deram ruim contra aquela casa, e ela não desabou, porque ela foi fundamentada aqui sobre a Bíblia Sagrada. E aqui eu termino. Nossa segurança está em ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Aqui diz no Apocalipse são 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está
irmãos. Meu amigo, essa é a aula de hoje. Pode falar. Às vezes eu falo no outro lugar que vocês falam. Não. Foi do nada, o rio é calmo, né? É o espelho. Deu um tornado. Quando eles estavam para chegar no posto, deu um torno na 30 metros, deu um torno na nuca dele. Levantou a chalana, tem 3 andares, né? Morreram 13 e 13 se tomaram. No local pagado. Local pagado. O Rio São Francisco secou na seca, São Paulo está seco. De uma hora para outra tudo vai passar. E a frieza de coração. E a palavra de Deus para nós. Que coisa, hein? Ó, quero dizer para vocês, esse livro aqui, nós não podemos adorar esse livro. Não podemos. Adoramos. Porque senão vai ser uma bibliolatria. Idolatria que é idolatria, é adorar a Bíblia. Podemos. Adoramos o autor. O amor da Bíblia. É pecado adorar a Bíblia. Nós temos que ter respeito pela palavra de Deus. Nós não podemos adorar a Bíblia, é a bibliolatria. Temos que adorar o Deus da Bíblia, o amor da Bíblia. Só que esse livro aqui, esse livro não é qualquer livro, gente. Esse livro, o que ele é? Palavra de Deus. Já imaginaram isso? A palavra de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Isso é a palavra de Deus. Deus criou o mundo pela sua palavra, pelo poder da palavra. Já imaginou isso? Com a palavra, Ele criou as imensas galáxias. Os bilhões e trilhões e quatrilhões de sóis e estrelas. Somente com a... Já imaginou o poder da palavra de Deus? Esse livro tem poder. O poder da palavra. É por isso que quando você lê, quando você abre o livro, você percebe. Eu não sei se acontece contigo, acredito que acontece. Quando você lê a Bíblia, parece que tem um clima assim de um ambiente diferente. Um clima de paz. Por que tem esse clima? Porque é o mesmo poder criador da palavra. Quando você lê a Bíblia, o mesmo poder que criou o universo está em direção a você. O mesmo poder. As Escrituras Sagradas. Eu gostaria de, nessa noite, fazer um apelo a você, um convite para você. Leia. Invista tempo na Bíblia. Se for necessário acordar de madrugada, acorde com som, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Talvez a gente fale assim, não tem tempo porque eu já tenho que acordar 6 horas. Não interessa. Acorde 4, acorde 5, acorde com sono, leia a Bíblia. Temos que ler as Escrituras, sabe por quê? Um dia nós não teremos esse volume. E se esse volume não estiver gravado aqui, vai ser difícil o Espírito Santo lembrar você de coisas que você não gravou. Você lembra de um texto bíblico que Jesus falou assim: vocês serão levados diante de governadores para testemunharem do meu nome. Naquela hora não se preocupe, porque o Espírito Santo fará vocês se lembrarem de tudo aquilo que eu disse. Vou fazer uma pergunta. O Espírito Santo vai fazer você se lembrar de algo que você nunca leu? Um dia nós não teremos mais esse volume. A mesma história de perseguição que teve no passado voltará a ter. Nós vamos estudar isso. E um dia você terá que depor diante de reis e governadores sem esse volume na mão. Você vai ter que responder pela sua fé sem esse volume na mão. Estudemos aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que decidem. E a gente passa por 2 momentos. O primeiro momento é de rejeição, a gente não quer. E quando a gente vai e abre e começa, aí aquela momento que envolve a gente. Porque a natureza humana não quer, né? Vamos orar, vamos levantar. Ok? Olha, hoje foi um dia que eu peço desculpas para vocês, sabe por quê? Eu não me atendei para orar. Que hora que é? Qual hora? Idade, que hora que é? 8h10. Mas tem hora cedo, gente. Dá tempo você fazer. Vamos lá, gente. Vamos dormir. Vamos ir para casa, jantar.
Conversar com a família e ler o quê? A Bíblia. Tá bom? Jogamos a fronte. Grande Deus, nós te agradecemos. Hoje foi uma grande noite. Uma noite na qual nós separamos tempo, de qualidade, com calma, para ler e estudar as Escrituras Sagradas. Nós queremos lamentar por aqueles nossos amigos que não estão aqui. Fatalmente, Deus, um dia como esse nós não teremos outro. Nós queremos lhe agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para estudar as Escrituras Sagradas. Nós sabemos pela história que muitas pessoas gostariam de estar aqui. Nós sabemos que muitas pessoas gostariam de estar vivendo esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo de liberdade religiosa para estudar as Escrituras Sagradas. Queremos aproveitar esse tempo, ler a Bíblia, nos alimentar da palavra de Deus, da tua santa palavra. Por isso, Deus, nós saímos daqui. Queremos sair com a decisão de ler a tua palavra todos os dias. Oramos no poderoso nome do Senhor Jesus.